Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma sala Sou Hipnose em parceria com a ABH, com a Associação Brasileira de Hipnose. Essa que é desta série a última sala que nós vamos fazer com essa parceria. Foi uma parceria muito bacana que trouxe pessoas muito legais. Houve uma troca muito boa entre essas duas. Vamos dizer, a associação é a associação, né? A SOU está mais como para um movimento. O Paulo vai falar mais um pouco, daqui a pouco. E antes de mais nada, eu quero agradecer, Paulo, você por estar aqui e a Associação Brasileira de Hipnose por ceder o Paulo para essa parceria. Então, hoje estamos com o Paulo e eu vou deixar ele se apresentar. Paulo, contigo, meu amigo. Muito obrigado, Zé. Então, primeira coisa que eu gostaria de estar falando para todo mundo é quem quiser estar abrindo as câmeras, pode estar abrindo as câmeras. Eu me chamo Paulo, eu sou psicoterapeuta, vou começar compartilhando a tela aqui, que aí vocês veem melhor aqui uma apresentaçãozinha. Tá todo mundo aqui, pronto. Então, eu sou Paulo, sou psicoterapeuta, sou um dos conselheiros da Associação Brasileira de Hipnose e a gente está aqui hoje nesse bate-papo, nessa troca de ideias. Eu vou estar falando para vocês um pouco sobre atenção plena. É uma palestra mais focada para hipnoterapeutas, então não tem um conteúdo muito introdutório, já meio que se baseia que você já conhece alguma coisa sobre hipnose, não precisa conhecer a fundo, não precisa fazer, mas já tem uma noção, já atendeu alguma pessoa, já fez algum tipo de brincadeira com alguém, ou já ajudou alguém usando a hipnose, essa pessoa superar alguma coisa. Então, essa palestra, essa apresentação é para estar trazendo mais conteúdo, para estar agregando mais, para estar ajudando a gente a ser pessoas melhores naquilo que a gente gosta de fazer. Então, o que é atenção plena, né? Tá primeiro em inglês aqui e eu já tenho a tradução, já vou colocar a tradução logo em seguida. Atenção plena, quando ela é conceitualmente categorizada, ela é uma definição operacional de trabalho da atenção plena é uma consciência que emerge quando você presta atenção intencionalmente naquele momento presente, sem julgamento, enquanto a experiência está acontecendo. Esse John Kabat-Zinn, ele tá de 2003 ali nessa referência nesse livro, mas ele já vem desde 1990, ele já vem bem antes estudando como que os monges, como que as pessoas faziam aqueles estados de meditação, como que eles alcançavam esses estados alterados de consciência. Aí vem a Christina Feldman e o William Kilkin falando que a atenção plena é uma capacidade humana e natural e treinável. Ela ajuda a trazer a atenção e a consciência para todas as experiências. É um estado onde a gente está igualmente aberto a tudo que está presente em um determinado momento. Ele transmite atitudes de curiosidade, de amizade, de compaixão. É uma coisa de discernimento, é uma coisa que está a serviço de quem está sofrendo menos. Opa. Ele está desfrutando a pessoa, quando ela está acessando esse estado de atenção plena, ela está desfrutando de um bem-estar, de uma vida mais significativa. E aí a gente começa a entrar, vocês vão entender o que eu quero dizer, que como é complexo a gente estar referenciando. Um pouco antes da nossa sala aqui começar, o Vini estava comentando sobre como que a gente conceitua hipnose, né? Como que quando a gente vai explicar para alguém, como que a gente fala, quanto tempo a gente tem para estar falando aquilo? Quanto menor o tempo que a gente tem, mais subjetivo é aquele conceito, porque a gente está querendo trazer aquilo com as nossas palavras. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Então, aí vem a atenção plena, nos lembra que o que a gente deve fazer, a gente vê as coisas como elas são e a verdadeira natureza de todos os fenômenos. Aí depois tem um outro monge que fala embaixo: eu defino a atenção plena como uma prática de estar totalmente presente, totalmente vivo. O corpo e a mente, elas são um só. A atenção plena é a energia que nos ajuda a saber o que está acontecendo naquele instante.
Então, a gente propõe um modelo de atenção plena de dois componentes. O primeiro componente envolve a autorregulação da atenção para que ela seja mantida na experiência que está acontecendo ali naquele momento, permitindo o maior reconhecimento dos eventos mentais no momento presente. O segundo componente envolve a adoção de uma orientação particular em relação às próprias experiências no momento presente. Uma orientação caracterizada pela curiosidade, pela abertura e pela aceitação. Então, vocês podem perceber que cada autor vai estar dando a sua explicação, ele vai estar dando o seu significado, vai estar mostrando para as pessoas ali o que ele está tentando dizer que é esse estado de o que está acontecendo enquanto as coisas estão acontecendo. É aquele momento que você consegue separar as ações das pessoas, as ações internas, as ações externas, amarrando a apresentação do Lucas, né? Você está lidando com a interocepção, você está lidando com a esterocepção, você está lidando com as coisas, e enquanto você está lidando com as coisas, como que você processa isso? Como que você categoriza a sua experiência enquanto você vai experienciando ela? Então, tem muita gente que fala que, não, as pessoas são ansiosas, elas estão muito no presente, uma pessoa que está depressiva, ela está muito no passado, meio que num clichê, mas as pessoas, elas estão fazendo o que elas estão experienciando, e quando elas começam a prestar atenção naquilo que está fazendo, elas começam a se dissociar da própria experiência. Mas não é um se dissociar de uma maneira que a pessoa desliga, não é um se dissociar da maneira que a pessoa deixa de ser quem ela é. Para mim, uma metáfora que eu gosto de usar para atenção plena, para mim, é quando a gota ela percebe que ela está no meio do oceano. Você ainda está tendo as suas experiências, você ainda está fazendo tudo o que você faz, só que a percepção daquilo que você faz é o componente-chave, é a mudança que faz as coisas serem diferentes, a mudança das coisas, do jeito que as coisas são interpretadas. E como é tipo, a gente tentando definir alguma coisa, é como alguém tentar colocar prego numa onda, sabe? Você não tem como definir, a onda não vai chegar no limite até naquele ponto. A gente vai estar sempre aprendendo com as pessoas, a gente vai estar sempre entendendo como o outro vê, porque cada pessoa tem o seu modelo de mundo. E a partir desse modelo, se eu encontro um modelo que ele é melhor do que o meu, eu começo a usar ele para mim. Então gostaria de perguntar para vocês aqui, para a gente que está aqui, quando você percebe, né? Eu gostaria de saber se vocês entendem a atenção plena dessa maneira, eu gostaria de entender se vocês percebem a atenção plena desse jeito, e quando você entende que você está manifestando atenção plena para aqueles que entendem, você ali naquele momento é tipo o quê? Quem gostaria? Tipo, alguém diferente de uma gota no oceano? Quem quiser pode levantar a mão, que aí eu libero aqui ou escrever, que aí eu libero aqui para poder liberar o microfone. O Isaías abriu o microfone, Isaías, você gostaria de falar? Oi, boa noite, pessoal. Só um instantinho. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Oi, boa noite. Boa noite, Isaías. Já Você está começou? chegando agora. Isso, e o pessoal está chegando também? Entendi, não, fica tranquilo. Eu tinha feito uma pergunta, e a hora que você abriu o microfone, eu pensei que você ia responder ela, mas fica tranquilo. Não, Tá tudo estou chegando agora, tá? Desculpa então aí, tá? tranquilo. Eu vou acompanhar agora aí vocês, tá bom? Uma boa noite a todos, pessoal. Boa noite. Deixa eu ver. Então, como a galera tá com um pouco de vergonha,
eu vou então convidar vocês para uma experiência de atenção plena. Vou convidar vocês para uma experiência para vocês entenderem um pouco melhor como que é esse fenômeno, para daí a gente ver o que acontece depois. Para essa experiência, vocês não precisam estar com a câmera aberta, mas se tiver com a câmera aberta, porque eu vou começar a conversar, fica mais fácil de eu ajudar a conduzir, mas quem não quiser abrir a câmera não precisa. É uma experiência onde eu vou estar convidando vocês para estar olhando para um lugar, onde vocês vou estar convidando vocês para estar ouvindo algumas coisas, uma experiência onde eu vou estar convidando vocês para estar sentindo algumas coisas. Então, para essa experiência, eu vou pedir para vocês olharem para a sua câmera, para prestar atenção realmente na sua câmera, sabe? Focar a sua atenção, imaginar... Opa, pode falar, Zé. Opa, você ficou mudo, você está mudo. Tem uma pessoa querendo abrir a câmera, eu vou ver o que tá acontecendo aqui com ela. Vou pedir, vou. Ah, tá. É porque tá liberado, viu, pessoal, para abertura de câmera, mas eu vou ver o que tá acontecendo com a Elisângela. Vê agora se você consegue. Ah, perfeito, perfeito. Tá ótimo. Mais alguém gostaria de abrir a câmera? Beleza, Dailton. Me avisem, por favor, porque está programado para... Está autorizado aqui no sistema para abrir a câmera. Tá? Mas quem tiver dificuldade, me avise. Adailton, eu mandei aí um pedido para iniciar o vídeo. Mais alguém está com a câmera travada? Acho que podemos continuar, viu, Paulo? Excelente. Então, deixa eu só arrumar aqui o meu. Aí eu consigo ver todo mundo que abriu a câmera. Então, eu vou pedir para vocês, vou convidar vocês, a atenção de vocês, para estar olhando para a câmera. Enquanto vocês estão olhando para a câmera, presta realmente atenção. Às vezes você pode estar, não sei como que é o tipo da sua câmera, se é a câmera do seu Note, se é a câmera do seu celular, se ela tem algum detalhe, mas presta atenção, veja todos os detalhes que ela tem. Enquanto você vai prestando a sua atenção, enquanto você vai olhando nesses detalhes, vai percebendo o quanto de energia você vai utilizando para olhar atentamente para essa câmera. Às vezes ela pode ter uma luz, às vezes pode ter alguma coisa que te chama atenção, às vezes não. Enquanto você vai olhando para essa câmera, focando nela, vai percebendo também o que tem em volta. Vai percebendo também tudo que não é aquela câmera. Vai percebendo, às vezes, a parede que está atrás. Vai percebendo, pela visão periférica, as outras pessoas aqui na chamada. Às vezes você consegue olhar até a parede, o teto, o chão, percebendo as cores ali do chão. Isso. E o olho vai ficando até meio cansado, tenso. Você pode respirar fundo e aliviar essa tensão do olho, permitir que ele se feche. Enquanto o olho se fecha, você vai ouvindo a minha voz, você vai prestando atenção realmente na minha voz. Enquanto você vai prestando o som da minha voz, prestando atenção no som da minha voz, às vezes pode ter alguns outros sons nos fundos. Às vezes você pode estar tudo quentinho, pode estar tudo silencioso e você escutar os próprios batimentos. Às vezes o seu fone é realmente muito bom
Você consegue captar pontos altos da minha voz, pontos baixos da minha voz. Enquanto você respira fundo, você pode imaginar a sua visão e a sua audição misturando agora, como se fosse uma coisa só. Enquanto a visão e a audição, elas vão se misturando, você pode perceber o som atrás de você, em volta de você. Isso. Enquanto você respira fundo, você pode notar como está o seu corpo. Você pode notar se a sua mão está tocando em alguma parte do seu corpo. Você pode notar a sensação na sua roupa. Você pode notar realmente dentro do seu corpo. Imaginar como se fosse uma bola de energia crescendo. Enquanto você respira, essa energia ela pode ir tocando no chão da sala que você está, do ambiente, nas paredes, na mesa. Enquanto você vai respirando, e essa energia vai tocando nesses objetos, você pode sentir como se fosse a sua mão mesmo, naquele ponto. E essas sensações podem se misturando com a sua visão, e pode se misturando com a sua audição. E você pode perceber as coisas como se tivesse em 360 graus. Muito mais atenção. Isso significa que a sua mente ela está preparada para entender as coisas de uma maneira diferente. Como se o tempo parasse e cada coisa fosse uma coisa só. Isso. E cada um no seu tempo. Enquanto essa percepção está aumentada, pode ir voltando para aqui, pode ir voltando para agora. E assim ficando preparado para a gente continuar a nossa apresentação da melhor maneira possível. E para quem gosta de uma saída mais formal, eu vou fazer uma contagem de 1 até 5. Quando chegar até 5, vai estar se sentindo muito bem, muito tranquilo. 1. Já vai sentindo o próprio corpo, já vai sentindo os próprios dedos. 2. Já vai percebendo como que está de diferente dentro do próprio corpo. Como está a própria respiração. 3. Quando a gente chegar no 5, vai abrir os olhos, vai estar se sentindo bem, vai estar se sentindo alerta. Vai estar se sentindo como se tivesse uma visão de 360 graus. 4. 5. Olhos abertos. No seu tempo.
E aí, como vocês estão agora? Eu ficava com um pé lá e um pé cá, querendo ir, aí falava assim, eu preciso dar uma olhada, e voltava. Mas é muito boa a sensação de você, ao mesmo tempo, ter sugestões de conexão com o ambiente, você sente que você se desconecta do resto. Né? Você pede para a gente ter determinadas conexões, mas fica aqui, fica realmente dentro daquele círculo. Né? E não e a percepção externa de questões realmente externas desaparece e fica mais o aqui e o dentro de si. Isso, Elisângela, eu também tive a mesma sensação. Paulo, tá me escutando? Quer abrir o microfone, Elisângela? Tá conseguindo abrir ou não? Alguém falou alguma coisa também. Oi, Paulo, Oi, Paulo, oi, É o boa Gustavo. noite. oi, Gustavo. Tá me escutando bem? Tá me escutando bem? Tá me escutando bem? Tá dando para Tô, escutar? tô escutando bem, tô escutando bem. Essa técnica sua, eu já vi uma técnica, você está muito parecida no drive, Tá baixinho. A hora que do você novo. começou a falar, Essa ficou mesmo? baixinho, Gustavo. Por baixo. Eu já vi uma técnica dessa parecida no primeiro drive do novo. É isso mesmo? Você já viu uma técnica parecida e aí cortou. A técnica do John North, drive. Escreve, é melhor você digitar, Gustavo, porque a gente não tá conseguindo te entender. Se você puder. Vou trocar o microfone aqui. Isso. Perfeito. Enquanto isso, eu posso falar a minha experiência? Isso, Isaías. Pode falar, Isaías. Como foi para você? Para você foi tipo o quê? Olha, como foi, Paulo? Eu acabei de entrar, né? Estou pegando já o barco andando. Então, pela experiência que você fez agora, me lembrou o James Strickler. Aquela experiência que ele faz no bar, né? De colocar a mão, a pessoa coloca a mão na mesa, e aí usa as sugestões, né? Do ambiente. Do ambiente, a pessoa vai se conscientizando do que ela está ali, ao redor dela. O pessoal, o barulho, a mesa que ela está tocando, e ela vai ficando bem consciente disso. E mais o seu automatismo. Então, ela focando cada vez mais aí, ela vai entrando em transe. E é o que foi acontecendo comigo, como é muito isso que o Henrique falou agora. A gente vai e volta, vai e volta. É uma sensação de que se a gente realmente se permitir, a gente vai embora. Mas como a gente está aqui numa dinâmica, dá receio de ir e demorar a voltar, eu vou perder o resto. Então, foi legal a experiência assim, Paulo. Valeu. Bacana. Eu acho que é isso mesmo, né? Lembra também de M-Strip, essa sua dinâmica de hoje, não é isso? Poxa, tem muita utilização. Depois eu vou, quando a gente terminar, vai ter o próximo slide que vai mostrar a lógica de como que é esse convite e disso que vocês notou, desse funila e amplifica, funila e amplifica, funila e amplifica. E olha, mais um detalhe também, depois que eu aprendi essa técnica de M-Strip lá, vendo e tal, eu experienciei, não só presencialmente, eu experienciei só ligando para uma pessoa, para fazer a experiência e tal, né? E eu não estava vendo nada, ela só estava me falando, olha, preciso que você me comunique, como é que tá? E eu nem conhecia a pessoa, foi uma pessoa de faculdade, fazia muito tempo que eu não via, nem me lembrava mais como ela era, ou quem era. Ela me ligou aí tal, conversando sobre isso, fazer essa experiência com ela, e ela falando, ótimo, foi legal a experiência com ela.
você fez agora, né? Então, me faz lembrar de todos esses momentos aí, essas experiências que eu fiz. Legal, Paulo. Valeu. Obrigado, Zé. Gustavo, será que agora seu microfone liberou? Você trocou o microfone? Oi, Paulo. Oi, agora sim, agora seu microfone Agora tá tá dando para certinho. ouvir? Tá dando pra Ó, ouvir essa certinho. técnica sua, eu vi uma técnica parecida chamada Neurodrive, Hum, John Novda. Tem alguma relação com ela ou não? Não sim, sei se você conhece ela. Sabe qual que é conheço. essa técnica? Sim, é porque como essas técnicas elas derivam do metapadrão, sempre vai aparecer o John Overdurf por causa disso, porque você está associando a pessoa, você está dissociando a pessoa e você está criando, convidando a pessoa para perceber a partir de um ponto diferente com mais recurso. Ah, tá. Então, É, a ideia desse exercício é justamente essa, é ajudar as pessoas a ter mais recurso e a partir desse estado com mais recurso, esse estado que é esse estado de atenção plena, como que ela pode perceber as coisas a partir desse estado? Como que aquele problema que a gente enquanto hipnoterapeuta, né, aquela situação que ela está trazendo para você na clínica, você convida ela, você ensina esse exercício para ela, você não precisa ensinar, você simplesmente vai convidando a atenção e vai conversando. E a partir desse estado você pergunta, e como que está aquilo agora? E a partir dali você vai costurando a sua sessão. É uma ideia muito de atendimento sem protocolo, porque você não está seguindo um passo a passo, você está seguindo aquilo que a pessoa está te trazendo. Você está direcionando a atenção dela dentro da experiência dela para ela conseguir encontrar um ponto de vista, uma nova perspectiva a partir daquilo que está acontecendo na vida dela mesmo. A minha maneira de atender é muito diferente de um médico especialista. Para mim, a pessoa ela é a especialista na vida dela. Então, eu só estou ajudando ela a ter uma posição diferente para ela entender aquilo que está acontecendo. E a partir desse entendimento, um pequeno entendimento, a gente nunca sabe o que que é a mudança, né? A gente nunca sabe o que que vai ser o ponto diferencial. Mas é isso mesmo. Tanto a sua contribuição quanto a contribuição do Isaías é muito parecido. Ele vai seguir mesmo porque ele tem a ideia do meta-padrão. Pode falar, Isaías. Pois é, e Paulo, uma outra experiência. Eu atendi uma pessoa e foi a primeira pessoa que eu atendi depois que me formei. E já sabendo essa técnica do James Tripp, eu usei na pessoa. Então foi mais ou menos assim. Logo no início, eu perguntei para ela como é que ela estava fisicamente. Ela dizendo que estava com algumas dores no braço, na perna e algum desconforto no corpo todo. Mas estava ok para a terapia. Aí o que foi que eu fiz? Então, olha, vou fazer o seguinte contigo. Eu quero que você se concentre na sua mão e eu vou fazer depois contigo a psicoterapia. E a demanda dela eram problemas com a família. Tá. Então, eu vou prosseguir e você daqui a pouco me fala como é que você vai estar. Aí eu prossegui na psicoterapia, né? Fazendo a escuta da demanda dela, da família e tal. Depois de 20 minutos, Paulo, eu perguntei, e agora, como é que você está? E olha, eu não sugeri nada demais. Eu acredito que eu só fiz ela se posicionar, se concentrar na mão, depois ela foi falando, e a mão dela estava em cima da perna dela. Tá, depois de 20 minutos eu perguntei, e agora, como é que você está? Ela me olhou assim e falei, Zé, subiu todas as dores, eu não estou sentindo nada, estou me sentindo leve. E eu achei legal isso, que foi a primeira vez que eu tentei fazer isso, né? E funcionou. Muito Então, é bom. algo muito, muito legal, porque aí eu continuei fazendo a psicoterapia com ela, escutando, né, a demanda dela da família e tal, fui fazendo algumas coisas com ela, e depois juntei as duas coisas e terminamos uma sessão legal.
legal mesmo. Ela se sentiu muito leve, saiu muito satisfeita e daí em diante tem outras histórias aí. Então é isso, Bacana. Paulo. Mas Eu quando assim, né? Mas nem sempre funciona, porque tem pessoas que não são muito suscetíveis, né? A hipnose tem que ir ainda devagarinho até a gente conseguir alguma coisa para ir fazendo a psicoterapia e a hipnoterapia ao mesmo tempo. E com essa pessoa funcionou e eu achei super bacana, muito legal mesmo. você comentou sobre dor, foi o que, uma semana passada ou retrasada, umas 3 semanas, aqui na Soul mesmo, se você for lá no YouTube da Soul, teve uma série de apresentações sobre dor. Então, e tinha uma que era justamente, eu acabei perdendo o dia, eu acho que o Zé acabou conduzindo no dia, que era justamente você pedir para a pessoa prestar atenção na mão, e aí você pede para a pessoa prestar atenção no espaço entre o rosto e a mão, e pedir para a pessoa prestar atenção no espaço entre o vão dos dedos, e aí você vai pedindo para a pessoa prestar atenção no objeto e no que não é o objeto. E aí você vai ampliando, mais ou menos conduzindo dessa maneira, vai ajudando, o que que ela, lidando com as questões sensoriais envolvidas com o que você está querendo fazer esse convite a ela. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Outra experiência que eu fiz foi com a minha sobrinha de 12 anos. Eu fiz a primeira vez, não pegou, né? Aí um dia. Aí fiz a segunda vez, outro dia. Também não funcionou. Aí no terceiro dia eu estava costurando a minha mochila que furou e tal, lá, eu estava lá e ela sentou bem do meu lado. E eu falei, vamos fazer, tio, aquela experiência de novo? Ela falou, mas tio, e a terceira vez não funcionou comigo. Aí tá, eu continuei costurando, né? E eu falei, então bota tua mão em cima da tua coxa e vai falando, ele vai só escutando e eu aprendendo o que eu vou te falando. Aí eu fui costurando e nem olhei para ela. Aí ela foi, quando eu vi, tio, a minha mão tá pesada. Então, essas coisas aí é muito importante. A gente praticar e ir fazendo, fazendo, porque quando chegar na hora da terapia mesmo, eu acho que vai funcionar de uma maneira bem natural, bem, bem legal mesmo. Obrigado, Isaías. Nada. O Adailto, você escreveu ali no chat, mas você gostaria de estar falando também, Adailto? Ô, Paulão, boa noite para todos. Essa experiência é bem interessante, né? Eu também uso com alguns pacientes e realmente a gente, toda vez que passa por isso, a gente tem uma percepção própria, como se fosse parte, né? Parte do todo e o todo fosse parte da gente ao mesmo tempo, né? Então, a partir daí, a gente consegue trazer outras submodalidades ali para trabalhar com o paciente, né, que ele nem se dá conta que existe, né? Então, o toque, teve uma paciente recente que fazia 20 anos que ela não tinha tato nas mãos e por essa indução, ela hoje, ela só falta me dar um beijo na boca, porque ela consegue hoje queimar os dedos tocando a panela, cortar os dedos e sentir o sangue escorrendo. Ela está muito feliz por tudo, né? Então, trabalhar dessa forma a gente consegue resultados incríveis. E aproveitando, tirar uma dúvida, o pessoal, eu não sei se você tem alguma dificuldade ou como que você se relaciona com aquele pessoal que é mais que tem déficit de atenção e você começa a falar e a pessoa já começa a pensar em passarinho, em vulcão, submarino e tudo ao mesmo tempo. Como é que você lida com essas pessoas? Cara, eu sou uma pessoa que eu também tenho TDAH, então eu entendo como é que o que você está falando. E é muito capturar a atenção da pessoa. É você não capturar para você, mas você a pessoa perceber se ela está falando de um passarinho, do mesmo jeito. Onde está esse passarinho quando ela está vendo esse passarinho?
que esse passarinho está fazendo? Você aproveita, e a partir do momento que a pessoa está engajada com o passarinho, antes dela entrar no vulcão, antes de acontecer o vulcão, você vai usando isso, esse passarinho. O que está acontecendo com esse passarinho? O que está acontecendo? Como que esse passarinho se relaciona com o que está acontecendo ali? Porque alguma relação acaba tendo. Alguma coisa aconteceu para o cérebro dessa pessoa, está trazendo esse passarinho naquele momento. Então, qual que é o contexto desse passarinho? O que está acontecendo? Por que que esse passarinho, nesse momento, é tão importante? Então, convidar a atenção da pessoa para isso. Não é a gente que está forçando a atenção da pessoa. Exatamente, Isaías. Não é a gente que está fazendo a pessoa ter experiências. A gente está acompanhando a pessoa na experiência dela, só que como a gente está tão embotado do dia a dia nosso, sabe? Da questões de trabalho, questões de dia a dia, de família, de saúde, de questões pessoais, a gente não está no aqui e no agora. Então, quando você começa a convidar as pessoas para aqui e para agora, se ela está vendo o passarinho, ela vai ver. Eu não uso induções formais nos meus atendimentos. A minha maneira de atender é muito aproveitar o que a pessoa está trazendo em prol do objetivo que a gente estabeleceu na primeira sessão, no começo da sessão, ou alguma coisa assim. Então, se a pessoa ela está trazendo e está tendo alguma mudança, eu preciso me adaptar ao que a pessoa está fazendo, e não eu falar para a pessoa que ela está fazendo errado. Ah, olha, você está muito resistente. Não, sou eu que não estou usando, você comentou da PNL, né, as modalidades. Sou eu que não estou usando as modalidades que ajudam aquela pessoa a ter um engajamento que ajuda ela ali na hora. É Então eu vou legal. perguntar, se a pessoa Eu começar, acabei perguntando, pode eu falar, pode acabei falar. perguntando, eu acabei perguntando porque, assim, tem um paciente que ele tem essa. Eu faço dessa mesma forma que você traz, né? A gente vai trabalhando o que o paciente vai trazendo e é por aí que a gente vai, né? Bem É, ericksoniano e vai indo. Mas eu tenho um paciente que ele fica meio cabreiro. Pô, mas eu queria fazer tal coisa. Que nem, por exemplo, o próprio Alê trouxe a Iagueriana, né, José? E a Gueriana? Isso. Então, por exemplo, eu fui fazer uma experiência, né, porque ele também é terapeuta. Qual a plataforma que você tem, né? Aí ele começa, tem uma lousa. Aí daqui a pouco, não, tem um passarinho. Daqui a pouco eu tenho uma nuvem. E a gente não chega a lugar nenhum, né? Mas aí depende Então é bem por aí. do nível da abordagem, né? Eu sigo uma abordagem focada em solução. Então a minha maneira de atender é, se a pessoa está vindo, eu pressuponho que ela está atrás de alguma mudança, e alguma mudança que não é médica. Não, não vou consertar o braço da pessoa, não vou fazer coisa nesse sentido. Os meus limites acabam sendo esses, mas se ela está vindo atrás de uma mudança, como que essa mudança se reflete no dia a dia dela? Como que essa mudança, o que que vai acontecer de diferente na vida dela a partir dessa mudança? O que que ela espera que aconteça? Tipo assim, se é uma pessoa que tem TDAH, eu não faço nem ideia se é esse o caso, mas um dilema comum de pessoas com TDAH é questão de lidar com o tempo, questão de lidar com foco, questão de lidar com coisas nesse sentido. Digamos que essa pessoa tenha foco. O que que ela vai estar vendo? O que que ela vai estar ouvindo? O que que as pessoas vão estar vendo nela? Entendeu? Aí, por quê? Porque você está criando recurso, você está criando aquilo que não existe, você está criando você está ajudando a pessoa a criar a própria solução. Porque ela vai começar a se visualizar nesse estado de recurso. E aí, se visualizando nesse estado de recurso, aí é incremental. Aí você vai te sensibilizando e vai continuando a terapia, vai fazendo algo Não, nesse sentido. essa parte ficou bem clara mesmo. A minha intenção era saber se, assim, existe uma possibilidade para quem tem. Eu também tenho, tá? Então, assim, existe uma Uhum. possibilidade, assim, de buscar efetivamente aquilo que não. Tirando a parte clínica. A parte clínica eu trabalho dessa forma, vai vindo, eu vou trabalhando.
Mas assim, eu quero agora, nesse momento, existe uma técnica para eu focar para fazer alguma coisa específica. Eu já consegui, por exemplo, com uma paciente, ela tinha também déficit de atenção total. Eu pedia para ela, tenta imaginar alguma coisa. Não consigo, é tudo travado, não vem nada. E aí eu consegui, né? Eu falei, vamos fazer o seguinte, pega uma folha de papel, olha para essa folha de papel, memoriza e aí fecha os olhos e vamos ver o que que vem. E aí, a partir daí começou a vir bastante coisa e a gente começou a trabalhar a partir daí, né? Mas curiosidade para saber se existe alguma outra coisa que a gente pode fazer para manter essa atenção especificamente no que a pessoa quer. A pessoa ela vai estar sempre com atenção no que ela quer, sempre. É isso que é incomum. A pessoa ela vai estar sempre com atenção naquilo que ela, mesmo que aquilo que ela queira seja diferente daquilo que ela queria 2 minutos atrás. É isso que é maluco. Então, aí Paulo, é entender as correlações. Fala, Zé. então, dentro que o Adailton está falando, eu acredito que ele já está fazendo um chamariz que eu não sei se você vai concordar comigo, mas dentro da proposta que ele está trazendo, eu acho. Você conhece, Adailton? Eu vou perguntar se você conhece já do lado do mestre, que é o Paulo. Você conhece a linguagem limpa? Clean Language? Não, Não. Então, não dá pra gente entrar nisso agora, porque o Paulo vai falar sobre isso numa próxima Se que eu eu vou falar sobre convidar isso, é ele. mais 1.000 horas. Porque se a gente começar a falar sobre linguagem limpa agora, eu sei como é que hoje a gente bate outro recorde. E a gente não dá hoje. Mas, pessoal, assim, só um detalhezinho que eu gostaria de lembrar a todos vocês. Essa sala é sala utilizável. É uma sala gravada, tá, pessoal? Então, assim, cuidado, eventualmente, aí com mencionar algum paciente ou outro que possa dar algum Sem problema, tá? nomes, Então, ações. assim, só dando esse avisozinho, porque teve o pessoal que chegou depois, então não pegaram aquele meu primeiro aviso, tá? Essa sala é gravada e ela vai pro YouTube, tá, pessoal? Então, assim, Adailton, eu recomendo muito. A gente vai bater um papo depois inicial, mas já vai ficar aqui o convite pro Paulo. A gente vai trazer o Paulo novamente para falar sobre Clean Language. Eu acho que o Clean Language encaixa aí um pouco no que o Adailton tá querendo, né? Acha muito, porque aí eu sou suspeito para falar de Clean Language. O Clean Language encaixa em tudo, assim. Mas Sim. entendo. Mas não existe uma técnica só, Dailton. Existem maneiras da gente, enquanto terapeuta, melhorar a nossa calibragem. Isso. Porque daí a gente melhorando a nossa calibragem, a gente fica mais atento ao momento, fica mais atento a essa comunicação multinível que vai acontecendo durante a sessão mesmo. Às vezes a pessoa está falando de um negócio, ela está falando de outro negócio, ela está falando de outro negócio, está falando de outro negócio. Enquanto ela está falando desse aqui, ela fala do primeiro, enquanto ela está falando do primeiro, ela vai do terceiro. Então é muito gestão da atenção, é a gente estar atento, porque se eu começo a criar uma tese na minha cabeça do que o cliente está querendo, eu começo a responder a minha tese, eu não estou mais respondendo ao cliente. Perfeito. Aí perfeito. o negócio vai embora. Certinho? Maravilha. Fale, Maravilha. Ivan, Paulo, você aumentou a mão. Espera só um minutinho, Isaías. O Ivan aumentou a mão e já passou a palavra para você. ok. Opa, só para contribuir uma coisa, não sei se vou contribuir, não sei se alinha com o que o Adailton expôs aí, essa abordagem da atenção plena que o Paulo trouxe e está discorrendo, ela está bem numa aplicação, né, terapêutica propriamente tudo. Quando a gente faz o mindfulness propriamente formal, uma orientação que a gente faz é uma prática que é um exercício, né? E uma coisa que eu não sei até se o Paulo vai trazer isso, se for trazer ainda, você perdoa, viu, Paulo? Mas Não, uma coisa que a gente traz para a pessoa é o seguinte: a atitude mental com a qual você entra na prática tem que ser de, como ele falou, de aceitação, né?
e de curiosidade, e a prática propriamente do exercício solitário de mindfulness é você manter a atenção que vai se desfocar. O pensamento, algum pensamento vai levar. E a prática consiste justamente em você, no momento em que tomar consciência de que você embarcou num pensamento, você trazer de volta para o teu foco. E esse processo, ele tem que ter aquele cuidado da pessoa não se julgar, não ficar, poxa, de novo. Não, é parte do processo isso. E essa prática, esse exercício constante vai nos dando um pouco mais essa habilidade de manter o foco Uhum. naquilo que a gente estava primeiramente se propondo, né, a prestar atenção. E eu não sei se isso traz alguma resposta dentro do que você está pretendendo aí, tá? Mas a ideia é Mas essa, da prática, pelo menos solitária, do mindfulness. a prática solitária Perfeito. do mindfulness, eu acredito que ajuda as pessoas a... É bom porque eu acredito, né, gente? Eu entendo que 5 minutos da pessoa fazer algum exercício onde ela entra em estado alfa, sabe? Ela diminui a frequência cerebral dela, seja com respirações, seja com atenção plena, seja com auto-hipnose, seja com qualquer técnica ou ferramenta ou abordagem, isso por si só já vai trazer um monte de coisas. Quando as pessoas entram em estado de julgamento, ela já não está mais com atenção plena. Se ela entra no estado de julgamento, ela está começando a raciocinar sobre o que está acontecendo, ela não está mais experienciando o que está acontecendo. E é isso que é paradoxal. Mas, Paulo, você acabou de dizer que você vai acompanhar e conduzir o cliente, você não está julgando a experiência. Não, eu não estou julgando a experiência, eu não estou falando se a experiência é boa, se a experiência é ruim, se a pessoa está fazendo certo, se a pessoa está fazendo errado. Não, eu estou convidando a atenção para a pessoa para, olha, onde está a sua respiração nesse momento? Que tipo de respiração é essa respiração? Então, essas perguntas fazem com que a pessoa. O que está acontecendo ali, eu estou fazendo uma pergunta, nesse caso, eu estou quebrando o estado para o que está acontecendo ali no momento, falando para a pessoa, e aí, foca na sua respiração agora. Onde que está a sua respiração agora? É uma pergunta que por si só não faz muito sentido. Onde está a respiração? Minha respiração está aqui. Onde que ela está aí? Ah, e enquanto ela está aí, o que acontece com aquela situação que a gente estava falando antes? Enquanto a sua respiração está aí. Entendeu? Você está convidando a atenção da pessoa para ela não começar a se julgar mesmo, para ela não entrar no estado do olha, mais isso, olha, mais aquilo, sem sem você precisar explicar para a pessoa, mas eu entendo que num contexto onde você está explicando auto-hipnose, onde você está explicando exercícios para a pessoa poder fazer em casa, ajuda. Mas eu gosto muito de uma frase da Melissa Tiers, que ela fala assim, eu explico tudo para o cliente, mas eu quero que ele não use. Eu quero que ele não precise usar a partir do momento que ele sair da clínica. Eu quero que ele já sensibilize o suficiente ali dentro para a hora que ele não tiver ali, ele tem a ferramenta, mas ele não precisa usar ela. É algo mais ou menos nessa ideia. Isaías, você tinha aberto o microfone aquela hora? Foi. É assim, Paulo, eu entrei atrasado, eu estava doido mesmo para vir para essa tua live, tua aula. Eu fiquei muito curioso para saber que é essa atenção plena, né? Então, quando entrei, já vi a tua dinâmica, participei, depois vi a tua explicação, então, daí eu entrei com a minha experiência. Eu queria que tu me explicasse, porque também eu tenho uma compromisso daqui a pouco, preciso sair. Então, o meu interesse maior mesmo, queria até continuar. Mas assim, Paulo, por favor, me explique, assim, baseado no que fizemos da dinâmica e em cima também do que eu te falei, da experiência do James Tripp, o que você está trazendo. O que é exatamente a atenção plena, que eu perdi o começo aí? Se é que você já explicou. Eu vou então mostrar aqui para você. Vou mostrar para você. A atenção plena é você estar
separando o que acontece do que você entende do que está acontecendo. Se alguém tá, como você comentou do James Tripp, ele tá ali no bar, tá barulho. Não é porque tá barulho que a pessoa não consegue entrar em transe. Uhum. Não é porque algo tá, não é porque a pessoa tá com a cara amarrada que ela tá brava. Não é porque a pessoa ela tá fungando que ela tá brava. Eu vi um vídeo esses dias de um cachorro que ele não a biologia dele não funciona normalmente e ele quando o dono chega perto dele, ele a maneira dele expressar amor e carinho é mostrando, é rosnando, é mostrando os dentes. Existe uma condição específica veterinária assim que a gente não sabe o outro, a gente não sabe o que está acontecendo com o outro. Então, ter uma atenção plena é você se livrar dos seus julgamentos quando você vai encontrar alguém. Quando está vindo um cliente, eu não posso achar que aquele cliente que está vindo, ele não é capaz de resolver os problemas dele. Eu não posso achar que o cliente que está vindo, eu tenho que acreditar, mesmo que a situação que ele esteja trazendo seja uma situação catastrófica, seja uma situação realmente sem saída, porque se ele está procurando a gente, é porque ele se encontra em algum tipo de situação paradoxal, de algo que ele quer, mas ele não consegue porque algo acontece que ele mesmo se impede, sabe? Então, Uhum. eu não posso ter uma atenção plena enquanto terapeuta, é, pelo menos para mim, é eu perceber que existe um mundo na minha volta, e esse mundo na minha volta ele traz um monte de possibilidades. Essas possibilidades eu não estou sabendo delas naquele momento, mas essa possibilidade eu preciso acreditar que ela exista. Porque se eu não acreditar que ela exista, a minha terapia, a minha maneira de enxergar, a minha coisa de ver não funciona, porque senão a gente Vai ser, desiste. A gente não tem o porquê a gente está fazendo o que a gente está fazendo. É nessa ideia, você tá? Então, só que a mudança que a pessoa vai encontrar não é a mudança que eu acho que ela vai encontrar. Eu já vi terapeutas falando assim: ah, veio uma cliente falar comigo e ela estava traindo o marido, e aí no que ele estava traindo o marido, ela não sabia o que fazia. Eu, para mim, nas minhas crenças, eu acho que traiu o marido errado. Ela preferiu separar do marido e ir com o cara que ela estava ficando ali junto. Eu acho isso absurdo. E o cara começou a colocar um monte de conteúdo dele em não cima tem da nada a ver. pessoa. Então, é isso que é ter uma atenção plena, é você prestar atenção no que está acontecendo. O Adalto tinha comentado antes sobre pessoas com TDAH. Essa indução em específica, Dailton, eu costumo fazer com clientes que têm TDAH, eu ofereço, pergunto se eles gostariam de alguma coisa diferente, algo assim, gravo com eles uma auto-hipnose e sugiro para eles fazerem diariamente, como para eles testarem, para eles verem se é bom. Tem gente que adora, de começar o dia já com essa motivação inicial, com esse convite de colocar a sua visão num 360. Tem um autor chamado Carlos Castaneda. Num dos livros dele, é um autor que ele fala sobre enteógeno, ele fala sobre o encontro dele com xamãs no deserto do México ali e tudo mais, e ele fala de um conceito que é mais ou menos isso que a gente está falando, que é parar o tempo, é a metáfora dele. Esse parar o tempo é isso, é você não avançar no que o outro está dizendo, o Lucas comentou, sair da experiência secundária para ir para a experiência primária. É você sair da racionalização do que está acontecendo para você viver o que está acontecendo. Uhum. É isso, ajudou? Ficou mais claro? Para você, como que é para você? Para você é desse jeito? Justamente, já ia te falar. Praticamente é assim mesmo, como você está falando. A gente não tem que ir com protocolos, realmente. Indo com protocolos, não vai, com certeza não vai rolar, porque vai acontecer várias coisas, detalhes que você não está esperando, se realmente está esperando, como você falou, eu vou para lá. Então, o que vai acontecer, eu posso não saber, mas na hora eu vou saber o que fazer.
pois é assim que realmente o terapeuta tem que ir, com essas armas já com uma subjetividade que vai acontecer naquele ambiente. E como você falou também, a mudança que ela está querendo, talvez não seja exatamente o que ela está querendo, mas que vai acontecer alguma, vai. Então, Alguma mudança vai, nem que seja mudar para ficar exatamente igual, Isaías, mas alguma mudança acontece. isso vai acontecer. E ela vai ficar satisfeita, com certeza. Então, outro dia, o André Ariovaldo, assistindo uma aula com ele, acabou agora esse final de semana, e falou: olha, gente, eu não vou com o protocolo pronto lá para a sessão. Eu estou pronto, me considero pronto e vou pronto para lá. O que deve é. Então, eu peguei isso mesmo, já para mim, eu já tinha essa ideia. Então, eu agora pegando essa visão, eu falo, eu vejo assim, é como se fosse uma visão periférica de ver todo o ambiente e saber o que tem que usar, como usar e ficar observando nas mudanças. E daí ir de acordo com o que está rolando. Porque se a gente for com coisa já na cabeça, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não vai rolar. Não é bem assim. Eu entendo que não seja assim. Assim mesmo como você está falando mesmo, Paulo. Eu costumo jogar RPG, eu gosto de jogar RPG. Eu já passo para você a palavra, Elis. Eu costumo jogar RPG. E é exatamente isso. No RPG existe uma pessoa que é o condutor da história e existem as pessoas que jogam. Geralmente a pessoa que é o condutor da história cria toda uma história, pensa em todas as soluções possíveis. As pessoas, imagina que os personagens estão ali, estão tentando invadir um castelo. E o mestre ali, a pessoa que está conduzindo, fala assim: não, vai ter entrada A, entrada B, entrada C. E os jogadores vão pela entrada F. E o mestre não tem história criada para entrada F, coisas assim. Então, é muito estar atento ao que está acontecendo mesmo. É isso mesmo, Paulo. Então, eu acredito que eu entendi perfeitamente o que você quis dizer, né? Eu acredito que esteja na linha certa. Como você está indo, eu estou te acompanhando. Está na linha. Então, para você estar atento é como está nessa linha. Isso mesmo, isso mesmo. Exatamente. Entendi perfeitamente. Então, pela experiência do James Clip, logo a gente vê que realmente é algo muito legal. A gente está atento a todos os detalhes, fazer com que aconteça e a pessoa responder de maneira como a gente está esperando ou não, mas a gente sabe o que fazer na hora. E se não funcionar, aí também tem que saber o que fazer nessa hora. Então, é algo mais ou menos assim. Aí, lembrando também tem de perceber o ambiente e tudo mais, para fazer funcionar. Eu queria me lembrar até da realidade plástica do Anthony Jekyll, que ali coloca a hipnose em cômputo e serve para tudo quanto é ambiente, não interessa se está fazendo barulho ou não, e faz funcionar. Eu acho isso também uma coisa muito perfeita, perfeita mesmo. Tá? Então é isso, Paulo. Eu entendi perfeitamente, eu vou ter que dar uma saída, tá bom? Muito obrigado e uma boa noite a todos, viu, Obrigado você pessoal? aí por estar aí com a gente, Isaías. Tá legal. Valeu, uma boa noite. Tchau, tchau. Elis? Olá. Olá. Então, pessoal, eu estava aqui pensando, enquanto vocês estão conversando, o quanto é importante a gente, como terapeuta, estar consciente desse estado de atenção plena no nosso trabalho, né? De não entrar naquela coisa do julgamento, às vezes sem querer, sem perceber, você está julgando, você está, de repente, com um cliente que tem crenças totalmente diferentes da sua, e você, às vezes, pode se sentir até um pouco chocado com o que você ouve, e fica ali, meu Deus, e agora o que que eu faço, né? Então, assim, eu percebo que quando a gente está num estado de observação total, de acolhimento, de não julgamento, e você está realmente num estado de ouvir e você está presente, né? Você recebe inspirações, você recebe insights e você consegue lidar com o que aparece ali, justamente por você estar nesse estado. Então, eu acho fantástico a gente cuidar com isso, porque muitas pessoas ficam preocupadas com scripts, com técnicas, com, o que que eu faço aqui? Ou até mesmo com o tanto de conhecimento que tem, se confunde no tanto de livros que você já leu na sua experiência, nas suas formações, e você é o fodão que sabe tudo, mas você não está num estado onde você está absorvendo o que é necessário do cliente. E aí o teu próprio conhecimento te atrapalha ou a falta dele. E o estar ali presente é um estado de conexão, onde você vai
o fato de você estar presente, você também vai ter mais facilidade de conduzir esse cliente ao estado de presença onde as coisas acontecem de verdade, né? Então, eu acho fantástico isso, daí só queria compartilhar. Valeu. Obrigado, Elisa. Eu concordo. Eu acho que a ideia da conexão, ela realmente vai muito daquilo que a gente falou no grupo. Inclusive, quem estiver ouvindo a gente aí depois online, quiser entrar nos grupos aí, gente, vai nos links lá, acessa os grupos e essa ideia da conexão, da curiosidade, do estar interessado no que a pessoa está trazendo e o que você falou também, é muito importante a pessoa saber o próprio limite, ela saber que ela não sabe. Saber que tem certas, tem certas situações que ela não se sente com recurso suficiente ali. Ela, enquanto terapeuta, olha, é uma situação que para mim é um tabu pessoal. É, é, o- é a atenção plena, nesse caso, é ela entender que para ela não é legal e ela pode repassar para algum colega, repassar, fazer alguma coisa nesse sentido. Sim, sim. O Hugo escreveu aqui também. E aí depois do Hugo, eu vou continuar com os slides. Gostaria de acrescentar na ideia de atenção plena a visão que somos um observador, daí a ideia de atenção. E, através da atenção, no percorrer do tempo, criamos automatizações para lidar com o mundo, perceber essas automatizações de maneira a não se identificar com ela. Não, calma, eu acho que eu me confundi. Gostaria de acrescentar na ideia de atenção plena a visão que somos um observador, daí a ideia de atenção. E através da atenção, no percorrer do tempo, criamos automatizações para lidar com o mundo. Perceber essas automatizações de maneira a não se identificar com ela é retornar a esse estado mais puro de atenção. É um conceito bem legal, sim. Eu acho que é nessa. Eu concordo. Eu acho que faz sentido também. Então, aqui, continuando com os slides, deixa eu colocar vocês aqui. Então, num contexto terapêutico, como que a gente aplica, né, essas coisas que a gente viu? Então, como que a gente faz? A ideia é conduzir a percepção das pessoas através do que está acontecendo no aqui e no agora. É a partir do pressuposto que tudo está sempre mudando, a partir do pressuposto que... Peraí, deixa eu mudar a coisa para vocês aqui. A partir do pressuposto que as coisas estão mudando, a partir do pressuposto que a vida está acontecendo. Se a vida está acontecendo, como que eu posso convidar a atenção da pessoa para essa vida que está acontecendo internamente, externamente, no limiar de todo esse ser que é ele? Quando a gente está percebendo, teve uma coisa que a gente comentou várias vezes aqui, eu percebi o cliente assim, eu percebi o cliente assado. As mudanças fisiológicas que o cliente está apresentando quando ele está falando, são muito importantes de serem percebidas. Seja uma mudança fisiológica na voz, um timbre, a pessoa está falando e a voz dela fica muito fina de repente. Seja a pessoa está falando e você percebe que a coloração do rosto dela diminuiu porque ela teve uma reação parasimpática. Seja ela está falando e o corpo dela está se mexendo de uma maneira diferente. Então, ela sempre que ela fala daquilo, ela posiciona, ela fala daquilo. Então, ela mudou alguma coisa, ela fala daquilo. E aconteceu alguma coisa, e para quem está ouvindo a gente, eu estou gesticulando num ponto específico. E ela está falando naquilo. Então, se eu trago atenção para ela, para isso que ela está repetindo, que ela está padronizando, que ela está fazendo, eu estou trazendo a atenção dela para o aqui e para o agora. Mudanças que a gente percebe quando a pessoa está se comunicando. Então, pressuposição espacial, a gente é o melhor amigo do hipnoterapeuta. A pessoa falar que está do lado de dentro, a pessoa falar que está do lado de fora, a pessoa falar que está embaixo, a pessoa falar que está em cima. Cada uma dessas experiências são experiências geográficas. Essas experiências geográficas, a pessoa ela está experienciando aquilo como se ela tivesse de dentro. Ela está experienciando aquilo como se ela tivesse de cima. Ela está experienciando. Toda vez que eu vejo aquela pessoa, eu quero ir de encontro a ela. Toda vez que eu vejo aquela pessoa, eu quero ir de frente para ela. A pessoa está se vendo de frente. Então, se eu convido essa pessoa, mas o que acontece se em vez de você ir de frente, você se perceber de cima?
O que acontece se você, em vez de ver de frente, você entrar dentro do corpo da pessoa e você se ver do corpo da pessoa? Então, esses tipos de convite que a gente faz para o que está acontecendo ali, aproveitar. A gente tem muitas vezes uma pessoa fala uma pequena cena e passa batido, e o terapeuta não está prestando atenção naquela pequena cena, e se o terapeuta ele convida a atenção da pessoa para ela elaborar mais aquilo, falar o que ela acabou de dizer, mas de uma outra maneira, ela vai entrar, ela própria já vai entrar num transe que é muito natural dela, porque ela não vai precisar ficar tentando codificar suas palavras. Ela já tem uma experiência. Olha, eu fiz uma regressão ali, a pessoa se viu numa cena e a pessoa está lá dentro da cena. E aí eu fico falando, eu fico colocando mais atores ali dentro, eu fico colocando mais pessoas ali dentro. Não precisa a gente colocar. Por exemplo, numa ideia padrão da criança esclarecida, lá, a gente coloca a pessoa no transe, convida a pessoa para o transe, convida a pessoa para uma situação traumática, e aí vem um advogado, vai vir alguém que... Esse advogado, se a gente antes já percebe na própria fala dela, a gente pode estar falando assim, não, e aí o que acontece quando você percebe a partir do ponto de vista daquele recurso? O que você percebe se você se ouvir a partir daquele espaço? O que você percebe se você ouvir através daquela pessoa? Então, cada preposição, cada adjetivo, ela traz uma experiência verbal diferente. Essa experiência verbal, ela é muito rica para o terapeuta. Então, a gente perceber que qual é o espaço que a pessoa está é muito, porque a mudança, às vezes a pessoa ela muda tantas vezes durante a nossa sessão que chega no final a gente não sabe o que aconteceu, porque a gente não estava prestando atenção ali. Então, quando a pessoa ela está passando, uma coisa pode ser muitas coisas que ela está vivenciando. Então a gente começa, ó, no que ela está prestando atenção. E esse prestar atenção, ele é muito o que eu preciso estar atento ao que ela está prestando atenção. A gente tem o John Verdurf, que agora eu não lembro, acho que foi o Isaías que trouxe. Se não foi o Isaías, peço desculpas. Mas ele tem uma metáfora, ele tem ele tem um provérbio que eu acho legal, que as pessoas ficam olhando para o dedo da estátua em vez de olhar para a lua. E é aquela metáfora zen, aquele koan zen de, olha, você está perdendo ponto. O Ernest Rossi e o Milton Erickson falava para o Ernest Rossi parar de olhar para o teto e olhar para a pessoa, e não ficar focando na... Uma coisa é a gente quando está aprendendo, não, eu preciso aprender aquela fraseologia específica, eu preciso aprender como fala, e aí eu vou ler. Tá certo, ninguém nasceu sabendo. Só que uma coisa é você aprender para você conseguir, sabe, criar o caminho neural da fala, criar o caminho neural de saber o que está falando e tudo mais. Outra coisa é você estar ali na frente da pessoa, não, peraí, deixa eu ver aqui, ó. Tá. Porque se não for uma pessoa que já tem um super rapport com você, que já tem uma super conexão com você, vai acontecer dela ter uma dificuldade mesmo. Então, a ideia, e aqui usando o meta padrão, que é perguntar para a pessoa no que ela está prestando atenção. Geralmente é um estado problema, geralmente é o estado que ela está trazendo. E aí convidar de uma maneira sutil para ela prestar atenção a tudo que não está ali, como se fosse prestar atenção no negativo. Como se fosse prestar atenção no... Imagina um teatro, imagina que tem os atores no teatro, imagina que tem o cenário no plano de fundo do teatro. É como se você convidasse a atenção da pessoa para parar de prestar atenção nos atores e começar a prestar atenção no plano de fundo. O que está acontecendo no plano de fundo enquanto está acontecendo aquilo ali na frente? E a hora que a atenção dela se foca para esse plano de fundo, se foca para o que quer que seja que esteja acontecendo, mas que não seja exatamente aquilo, o que no plano de fundo chamou a atenção dela?
geralmente esse plano de fundo, isso que chama atenção, é algum estado de recurso. É alguma coisa que está acontecendo que não é o problema. É alguma coisa que está acontecendo que é tudo, menos o problema. Se tem mais alguma coisa que ela não está prestando atenção, que se ela está prestando atenção no problema, a hora que você faz esse convite, ela vai prestar atenção em outras coisas. E aí você vai estar checando a fisiologia, você vai estar checando todas as outras coisas que a gente aprende nos cursos e vai estar vendo, olha, ela está entrando num estado de recurso, de, sabe, de o que quer que seja o recurso que ela está procurando ou não. Aí, a hora que você convidou essa atenção dela para esse plano de fundo, e ela focou, a hora que ela prestou atenção no plano de fundo, aquele plano de fundo na mente dela veio para frente, virou protagonista ali da experiência dela. E esse protagonismo é o que o Lucas colocou aqui, vira uma experiência primária. Você está convidando a atenção da pessoa. Se a experiência primária dela é uma experiência de problema, você convida a atenção dela para uma experiência secundária, e a partir dessa experiência secundária encontra seus recursos, e aí vai muito da habilidade, da prática, de como que a pessoa entende, do know-how que ela está trazendo. Isso se tornou a atenção primária dela, aí você vai trazer isso para o estado presente, para o estado que ela estava com problema antes. E enquanto você está percebendo as coisas desse jeito, agora, o que acontece em relação... Como é que é aquele sentimento que você estava antes? Agora. Sempre ancorando. O agora, você ancora o agora. Você vai sempre verbalmente ancorando agora. Se você faz alguma prática presencial, você pode ancorar agora com algum toque no corpo da pessoa, sempre levando em consideração também ética. Eu não vou entrar, eu já estou pressupondo que as pessoas que estão aqui estão seguindo a ética, estão fazendo as coisas certinho. Então você vai sempre ancorando o estado do agora para algo positivo, para algo que seja recurso. Então, quando tem algum recurso, o que está acontecendo agora? E enquanto você está com esse recurso agora, o que acontece com aquela situação anterior? E aí você vai rodando o meta-padrão. Porque você está associando, você está dissociando, você está encontrando um estado de recurso e você está colapsando. Não você, né, mano? Você está convidando a pessoa para fazer isso. Então, nessa iteração, quanto mais vezes você fazer, convidar e for fluido e aproveitar o que a pessoa estiver trazendo, mais empilhamento de recurso você vai estar colocando nela. E nesse empilhamento de recurso é onde ela vai começar a perceber coisas diferentes, porque a fisiologia desse estado de recurso é uma fisiologia diferente do estado do problema. Não sei se alguém tem alguma dúvida, não sei se tem alguma coisa nesse sentido, alguém tá claro, não tá? O que vocês acham sobre isso? Excelente. Aqui. Aí está claro, para o Hugo está claro. Então, hoje o que eu vou estar trazendo hoje, às 9h30, seria isso, seria essa apresentação. Então, eu vou estar encerrando aqui, mas vou passar para o Zé já. Então, eu quero agradecer aqui a Sou, quero agradecer em nome da Associação Brasileira de Hipnose pelo espaço, quero agradecer aqui, sabe, pela parceria, sabe, é muito gostoso saber que a gente tem pessoas dentro da nossa área que se apoiam, que tá aqui pela gente, e a ideia é essa, a gente está crescendo junto, a gente está sempre, agora, nesse estado de recurso, a gente está sempre nessas situações de estar fazendo. Então, Zé, obrigado mesmo, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço, fico muito feliz, fico muito contente, ao Zé, ao Vini, ao Alê, a Luciana, todo mundo da Soul, obrigado mesmo. Imagina, Paulo, nós que agradecemos demais, mas agradecemos muito aí a participação. Foi uma parceria muito bacana com vocês da ABH.
foi algo que trouxe muito recurso para nós, foi algo que trouxe pessoas que a gente acabou de conhecer e vai levar agora em diante nesse mundo da hipnose. E fica também a nossa indicação para que procurem a BH, procurem o Paulo, o Roberto, o Lucas também é conselheiro lá, que eles têm muito a oferecer. E nessa última sala, eu posso dizer com toda certeza que nós fechamos com chave de ouro essa parceria, que foi por um motivo muito bacana. Foi um motivo pessoal do presidente, eu não vou expor aqui, mas foi um motivo muito bacana que a gente fez essa parceria e nós ficamos muito felizes. Né? E aí agora a Soul vai retomar ali as suas salas que estavam programadas e fica aí o convite para que todos vocês participem, não só da BH, da Associação Brasileira de Hipnose, quanto da Soul Hipnose, que é esse movimento que está aqui justamente para isso, para tornar a hipnose livre, para ter um ambiente de discussões, um ambiente aberto, um ambiente de respeito, para que a hipnose seja difundida de todas as maneiras. É o bichinho da hipnose, né, que a gente costuma falar, que pica a gente e nós ficamos apaixonados por essa ferramenta e pela nossa paixão por essa ferramenta, nós queremos difundir o máximo possível para todas as pessoas. Então todos são muito bem-vindos na Soul e vamos continuar. Lembrando, hoje, para quem está assistindo no YouTube, que está assistindo posteriormente, toda quarta-feira a Soul Hipnose tem uma sala. As últimas 3 foi em parceria com a ABH. E toda quarta-feira nós temos uma sala temática. Uma sala que nós falamos sobre um determinado assunto. Nas quintas-feiras, nós temos uma sala de treinamento. E aqui, nesse momento, cabe também um agradecimento especial que eu vou fazer ao Paulo. O Paulo foi uma das pessoas que num sábado eu abri uma salinha despretensiosa e o Paulo apareceu nessa salinha e ficou eu e ele durante um bom tempo batendo papo de como seria a melhor estrutura por essa sala. A gente também bate papo também, lógico, com a Luciane, com o Vini, com a Lei, com a Patrícia, com todos os daquele núcleo mais assim que tá ali levando a Soul, a Tânia, a Vanessa, a Marina, eu acho que eu falei o nome de todo mundo, né, Luciane? Se eu esqueci, você me avisa. Mas, o meu agradecimento em nome dessas pessoas, o Aleixo costuma chamar de núcleo duro, desse núcleo, a você, Paulo, porque as suas ideias foram repassadas para eles e nós formamos aí todas as quinta-feiras uma sala muito bacana de treinamento, tá? Então, eu agradeço demais ao Paulo, ao Ivan, também da ABH, que tá ali junto com o pessoal da ABH, ao Lucas. Obrigado aí por essas 3 semanas. Espero contar com vocês nas próximas que estarão acontecendo, já que como o Lucas... como o Roberto mesmo disse, ele teve uma mudança de horário, né? Ele passou de um determinado dia que ele faz toda semana para quarta-feira de forma muito gentil para que essa parceria aconteça. Ele passou, né, de um segunda ou terça para quarta-feira. Ele foi muito gentil para a gente conseguir fazer essa parceria. E agora a gente retoma, provavelmente o Roberto vai retomar também as segundas ou terças. Quarta-feira todos são os nossos convidados. É isso. Mais alguma consideração final aí? Lu, quer falar alguma coisa? Paulo? Eu quero só agradecer novamente, Zé. Então, se alguém quiser também saber mais sobre a BH, entra na BH, abhipnose.com.br. Lá tem certinho todos os dados. Se alguém quiser saber como funciona, quais são os benefícios, o que ele tem e tal, entra lá, abhipnose.com.br e aí vai saber tudo certinho. E Instagram? Instagram, abhipnose. abhipnose também, né? @abhipnose, né? Isso. Perfeito. E o Instagram do Paulo? O meu é @paulo.quesini, CHESINI. Perfeito. E aí tem meu WhatsApp aqui também na apresentaçãozinha. Quem quiser entrar, quem quiser saber como é que funciona, eu também atendo online. Então, quem quiser
saber E, mais. e publicamente já aconteceu, agora há pouco, né, do meio da sala, mas publicamente fica o convite da Soul Hipnose para o Paulo. Eu tô até me antecipando aqui, o pessoal depois do Núcleo Duro, que não fique bravo comigo, mas eu tô me antecipando aqui do convite, que o Paulo vai falar com a gente sobre Clean Language. Porque Beleza. vai conversar muito com a sala de hoje. Vai conversar muito com a sala de hoje. Beleza, pessoal? Então, pessoal, ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Até amanhã, quinta-feira, para quem for participar da sala de treinamento. E quem não estiver nos grupos de discussões da Soul e estiver assistindo esse vídeo no YouTube, na descrição desse vídeo tem não só o Linktree da Soul Hipnose, como também o site da ABH e o Instagram da ABH. A gente sempre faz questão de colocar, porque é assim que funciona uma parceria. Um grande abraço a todos e até mais, gente. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau.